Olá, para você que está assistindo essa aula no replay, hoje a gente vai falar sobre a parceria Nutri e Fono. Como é que essa parceria dentro do hospital ela funciona? Qual é a atuação do fono? Qual é a atuação do nutricionista? Então, para você entender um pouco mais, fica aqui com a gente até o final dessa aula live. Boa noite, seja bem-vinda, Amanda. Oi, Jedson, seja bem-vindo mais uma vez. Quem tá chegando, me ajude a compartilhar essa live. Clica aí no aviãozinho para poder compartilhar. Já te chamo, minha querida. Amanda, já te chamo. Vou dar só um tempinho para o pessoal entrar aqui. E eu também vou compartilhar, claro, que eu vou compartilhar aqui com os meus colegas. Para chamar o pessoal para vir para cá assistir essa aula de hoje, que vai estar top da galáxias. Nosso date, né? Como diz a Amanda. Oi, Cris, seja bem-vinda, minha querida. Hoje a gente vai falar sobre parceria Nutrifono. Pense numa parceria que eu adoro. Brena, seja bem-vinda. Quem tá chegando, compartilha. Obrigada, meu amor. Eu vou te chamar para fazer uma live junto comigo, que tal? Vamos combinar pra gente trocar experiências. Vai ser maravilhoso. Laís, Thiago, seja bem-vindo. Thiago é fono, eu tava olhando o seu perfil. Que bom te ver por aqui. Eu vou te chamar então pra gente combinar um tema pra gente falar. Vai ser maravilhoso, Cris. Vou chamar minha convidada, viu? Quem tá chegando aí, aperta o aviãozinho pra compartilhar com o Nutri ou o Fono que conhece, pra ajudar que o Instagram entenda, né, que o conteúdo é legal e venha pra cá. Marise, minha querida, quanto tempo! Que bom te ver por aqui. Amandinha, posso te chamar? Saudade de você também. Que bom te ver por aqui. Hoje a gente vai falar de Nutrifono, viu? Essa aula não teve no curso. Vai ser legal hoje. Deixa eu chamar minha convidada. Dei a solicitação. Gente, que poder! Maravilhosa essa mulher! Que oi, coisa oi. linda! Boa noite, minha princesa. Gente, ela tá tão linda, meu Deus do céu! Que coisa Tem que tampar as linda! olheiras do plantão, né? Meu amor, essa rotina sua de 2 hospitais, É puxada. né? E uma Me diálise. perguntaram lá nas perguntas que eu lancei esses dias se eu trabalhava só na hemodiálise. E eu falei, não, eu trabalho na hemodiálise, 2 hospitais, e não me pergunte como eu dou conta. Olha só, olha, ô Amandinha, tem muita gente especial aqui hoje na nossa live. Tem Nutri, tem Fono também. Ai, que bom. Aí, a Cris, que é uma Nutri lá da Unifesp, colocou aqui. Quando crescer, quero fazer evolução igual a fonoaudiologia. Ave Maria, assim eu fico me achando. A gente Minha faz gente, evolução junta. é, minha gente, para quem não conhece, vou apresentar para vocês essa princesa que está aqui comigo nessa live. Amanda. Gente, Amanda Cristina de Souza, ela é fonoaudióloga formada pela Universidade de Brasília. Ela é fonoaudióloga intensivista, ou seja, ela trabalha em UTI, atuando com adultos e idosos, e também atua com pacientes que realizam hemodiálise, né? Achei bem interessante e eu queria que você, Amandinha, falasse aqui um pouquinho para a gente, explicar como é que você trabalha no hospital. Eu vi que você usa uma técnica, né? TR3, bandagem elástica e eletroestimulação. Essa técnica que você utiliza,
tem alguma relação com a nutrição? Só para... Então, eu acho que a que mais tem contribuição na nutrição é a bandagem, porque a gente coloca uma fitinha, não sei se você já viu uma fitinha que estica assim nos pacientes, e eu vejo muita evolução com essa fitinha, a gente coloca assim na região de laringe, e eles têm uma resposta imediata de deglutição. E aí a gente vai estimulando com as outras técnicas, né? Com a ETTG, que eu também tenho falando no meu perfil, e aí a técnica do TR3 é uma técnica respiratória, que é oferecida por uma fisioterapeuta. Então, na verdade, eu faço um combo. Tudo que tem como fazer para melhorar aquele paciente de forma rápida e ajudar a voltar a comer por boca, eu tô auxiliando tudo junto, sabe? Faço um grupo. Perfeito, perfeito. E nos pacientes que fazem diálise, como é que você atua? Então, nos Só para pacientes, explicar para a gente. claro, nos pacientes com diálise os pacientes dialíticos, né, claro, é uma realidade um pouco diferente da UTI. Até teve bastante pergunta de fono de outros estados, de como que é que pode começar o trabalho por lá. E os pacientes dialíticos são muito independentes, assim. Tem alguns que já estão debilitados por conta de outras comorbidades, além da doença renal, claro, mas tem paciente que vai dirigindo, chega, faz sua diálise e vai para casa dirigindo. Não sente nada, não sente nem dor de cabeça, mas depende muito da resistência de cada um, né? E aí lá a gente conta com uma nutricionista também na clínica para auxiliar na restrição alimentar desses pacientes, porque a doença renal restringe muito eles. Tem algumas coisas que eles não podem comer em hipótese alguma. Uma coisa que me marcou muito, que eu até questionei a nutricionista de lá, foi a questão da carambola, que é aquela frutinha que parece uma estrela. Eles não podem comer de jeito nenhum, porque ela é super agressiva para o tratamento, faz coagulação do sangue na máquina. Enfim, muito interessante. Ah, que ótimo. Gente, eu quis chamar a Amanda para a gente conversar um pouquinho, para esclarecer algumas coisas. Por exemplo, para quem já atua em hospital, vai revisar algumas coisas, mas para quem deseja atuar em hospital, para quem quer seguir essa carreira, para quem quer fazer residência, vai ser bem interessante ficar aqui nessa live com a gente. Porque quando a gente entra na residência, a gente tem uma experiência multiprofissional mais aprofundada, principalmente se for uma residência multiprofissional, né, que entra diversos profissionais juntos. Sim. E eu tive assim uma experiência muito boa. Eu aprendi muito com vários fonos que eu já tive a oportunidade de trabalhar juntos. E é uma parceria assim, muito maravilhosa, porque eu vou dizer bem a verdade para você. Quando tinha fono, eu sentia uma segurança tão grande. Eu falava assim, nossa, que maravilha. Eu já sei que eu não vou oferecer nada que vai prejudicar, porque o fono vai avaliar, ele tem segurança e é capacitado para isso e vai me dizer qual é a melhor consistência para eu oferecer para aquele paciente. Com E certeza. hoje até publiquei um videozinho contando uma história. E mulher, eu tenho muitas histórias assim com os causos que eu falo, né? Eu adorei o caos de hoje. Pois é, e aquilo ali foi uma situação que, de fato, eu fiquei bem impressionada, né? Como não tem tanto tempo isso foi em 2015, foi em 2015. Então, não tem muito tempo assim, né? 2015. Faz pouco tempo. Então, para a gente ter um profissional com uma visão assim tão limitada nesse aspecto, né? Eu não quero falar nomes porque esse não é o meu objetivo, eu não estou aqui para julgar, não quero também expor nenhum serviço, porque a gente sabe que problemas existem em todos os lugares. Mas aquilo me chocou porque tinha fono no hospital, inclusive no hospital tinha residência, De fono fono. residente, que mais de um, inclusive, que fazia esse trabalho mais próximo dos pacientes que a equipe médica solicitava.
Uhum. E aí eu achei assim, não, achei, enfim, triste, né? Essa resistência. E eu vivenciei também outra situação em um outro hospital, que um paciente tetraplégico, ele estava em uso de traqueostomia, né? Ele ficou entubado muito tempo, depois fez a tráqueo. E aí, como ele estava acordado, conversando, lúcido, aí ele pedindo o tempo todo, né? Querendo se alimentar pela boca. Ele via pela sonda e ele não entendia, ele queria comer pela boca. Uhum. E É bem aí, diferente. aí foi solicitado a primeira avaliação com a fono. Ela fez o teste e viu que ele estava o líquidozinho, aquele teste azul de metileno que você pode explicar aqui para o pessoal. Claro. Aí percebeu que ele não tinha indicação naquele momento de iniciar a alimentação por via oral, porque poderia provocar broncoaspiração e pneumonia e as consequências que a gente sabe que tem no paciente hospitalizado. Mas foi uma resistência muito grande. Como no hospital, na época, só tinha uma fono, ela não tinha condição de fazer fonoterapia com a frequência que aquele paciente precisava Exato. para ele evoluir. Uhum. Então, ela tinha uma demanda muito grande para atender e aí ela foi fazendo conforme ela conseguia. E a equipe Nadando muito sozinha. ansiosa, aí a equipe muito ansiosa, querendo que ele comesse logo, e acabou se precipitando, liberando, pedindo para liberar, mesmo contra, né, a avaliação da fono. E acabou que esse paciente, de fato, ele teve uma broncoaspiração, ele não chegou a pneumonia, não evoluiu, mas ele chegou a ter febre e tal. E aí foi uma confusão bem grande, né? Depois vou contar isso em outro vídeo aí, porque até grito, eu tombei do médico na UTI, ele gritou comigo, foi uma loucura. Defendendo a causa com unhas e dentes. Gostei. Com certeza, eu sou a favor do que eu enxergo como certo. E o que é E se o seguro para o paciente também, né? exatamente, exatamente. Se veio para somar, né? Então, você quer começar? Eu já falei um pouco desse azul de metileno, mas a gente pode deixar para quando a gente for falar da intubação. E uma coisa que a gente separou para falar aqui, gente, é que existe uma diferença em relação ao que se conhece, o que o fono entende de algumas consistências e que a nutrição entende de algumas consistências. E eu só fui descobrir isso porque, claro, eu fui ter contato com um fono no hospital. E aí até eu fui aprender isso quando eu me deparei com uma prescrição de uma solicitação de uma pastosa homogênea. E aí depois não foi, acabou indo uma pastosa heterogênea e a fono veio falar comigo, Nutri, esse paciente aqui, ele precisa de uma pastosa homogênea e não heterogênea. E aí veio, falei, bom, o que é isso, né? Não sabia para onde ir. Meu Deus, o que é isso, pastor? Mas até hoje essa mistura acontece. É muito comum. Porque Conta para nós. a gente vê a fundo da consistência o que precisa mudar para o paciente, né? A nossa avaliação é justamente para isso, para ver nos mínimos detalhes o que ele pode de consistência. Então, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, te cortando até, desculpa. Agora na Covid-19, quando a gente estava no pico da segunda onda aí, ficamos com um paciente lá, numa paciente, ela era mulher, num dos hospitais que eu trabalho, que piorou de forma brusca. Assim, em 3 dias ela saiu de ar ambiente para ir para um catéter nasal de alto fluxo e coordenando muito, desaturando muito enquanto estava se alimentando e a gente ali na luta, né? Adaptando tudo para ela conseguir se alimentar. Pediu para não passar sonda, porque tem alguns pacientes que aceitam por segurança e a gente também vê a segurança máxima. Se não tiver condição, aí não tem escolha. Mas ela pediu e a gente viu uma certa condição e colocamos a dieta líquida pastosa, que é aquela toda batidinha, né? Na verdade, a gente tem várias nomenclaturas nos hospitais aí,
Brasil afora, mas nos meus hospitais, os dois, a gente chama de líquida pastosa, que é aquela dieta toda batida. Colocamos a dieta, foi pro almoço e eu fui acompanhá-la no almoço. Eu e uma outra fono que estava de plantão comigo. Do que ela botava uma pontinha de colher na boca e engolia, esse resíduozinho do batido da carne ficava parado na garganta. E aí ela pigarreava. Quando ela pigarreava, a saturação ia 79, 72, 70, 69 e a equipe entrava em pânico. E aí a gente pediu para a nutrição, falou, ó, tudo dela vai ter que vir grosso, não pode vir muito fino, porque, inclusive, eu já vou emendar um assunto no outro e aí se ficar muito confuso, você me corta. Mas as pessoas tendem a entender que a comida líquida, então água, suco, leite, tudo isso é mais seguro, porque não precisa de preparo. Por um lado a gente sabe que esse lado do preparo da comida realmente influencia, mas por outro, a comida literalmente ele escorre. Então a água, o suco, o leite, se ela põe na boca e ela está coordenando com a respiração, até ela conseguir se arrumar ali, já escorreu. E aí talvez ela não conseguiu nem tossir e aí broncoaspirou. Então a gente falou, ó, não podemos botar uma dieta líquida para ela porque é perigoso, mas também não podemos botar uma dieta com resíduos, porque ela, para pigarrear, já está alterando os parâmetros. Aí precisou aí uma líquida, pastosa, fina, mas não podia ser líquida completa e sem resíduo, homogênea. Eu acho que esse caso me marcou bastante porque foi um acordo, quase que uma reunião, Fono-Nutri. Gente, só para quem não tem o hábito, quando ela fala sem resíduo, resíduo é a fibra, tá? Isso. Tem fibra. E aí a gente tem como exemplo de resíduo, tem a carne batidinha, fica aqueles fiapos, né? A vitamina de goiaba fica aquele farelinho da semente. O mingau de aveia tem aquele floquinho mínimo que seja. Mesmo quando bate o mingau de aveia, fica aquele floquinho ali esfarelado no meio. Então, tudo isso ativa a sensibilidade. Como é quando a gente toma milkshake de ovo maltine. Que a gente fica o tempo sentindo aquele farelinho na garganta, né? O resíduo que a gente fala é esse, da dieta. Olha, teve um comentário aqui de Thalita. Eu já trabalhei em outros hospitais que tínhamos fono e fazia uma mega diferença na terapia, de fato. O que eu estou agora é cidade pequena, que não temos fono. Eu passo uma peleja terrível sozinha. Ô, Thalita, meus sentimentos, ó. Força aí, garota. Se você... tá aí uma coisa interessante, Amandinha. No caso, assim, que a gente sabe que nenhum profissional substitui o outro, certo? Mas, por exemplo, no caso desse de Thalita, como também já aconteceu comigo, viu, Thalita? Passar por hospitais que não tinha fono. E, nesse caso, o que ela pode fazer, por exemplo, para evitar que aconteça algo grave com o paciente? Assim, grave no sentido de broncoaspirar, assim, tem algum sinal que a gente pode identificar no paciente? Então, depende bastante do caso, né? Se é um paciente neurológico, a gente precisa ver se ele está acordado o suficiente para comer. Se não tiver, o mais seguro é não liberar essa dieta. Já que a função dela no hospital não é essa, fala, olha, não consigo ver condição nesse paciente, vamos passar um enteral. Não sei se estou falando alguma besteira, né? Da parte de vocês. Não. Mas aí se for um caso, por exemplo, igual esse que contei de incoordenação, observar sinal de estresse mesmo. Igual a gente faz com que a gente estuda com recém-nascido, a gente fala sinal de estresse. Então, no adulto, a gente vê pigarro, tosse, desaturação, incoordenação. Então, você vê que o paciente está cansado para comer, está respirando pesado. Isso também são alguns pontos que a gente precisa ficar mais atento nessa dieta. Não dá para liberar, tipo, farofa, cuscuz, tapioca. E, infelizmente, é uma coisa que eles têm costume de comer em casa, né? É uma comida cotidiana, cuscuz, tapioca, farofa, uma coisa que a gente acha fácil. Então, é um desafio ter que convencer eles a não comer o que eles gostam para a segurança deles. Para eles acham que, em casa eu dou conta, por que aqui eu não dou conta? Nossa, isso é bem complexo.
Mas isso é importante, viu, gente? Eu também, depois da convivência com fono, eu passei a observar e até identificar sinais que antes eu não tinha atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas essa questão depois que come ou bebe alguma coisa, principalmente depois que bebe algum líquido, começa aquela fala como se tivesse com uma fala molhada que vocês chamam, né? A É, voz molhada. tem uma colega de trabalho minha aqui, Rosinha, estava no plantão comigo hoje, acabou de colocar isso também. É um dos sinais de maior alerta que a gente tem, é a voz molhada. Que é aquela voz que parece que tá cheio de catarro, que tá borbulhando assim. Quer dizer que, assim, o último nível de proteção que a gente tem até o alimento ir para a traqueia e escorrer até o pulmão são as pregas vocais. Então, quer dizer que esse alimento está ali, literalmente em cima das pregas vocais. Então, ou ele já broncoaspirou, ou ele está assim, muito perto. Processo. É. Nossa, interessante isso. Muito interessante sua explicação. Porque a gente tem que ficar atento também. Agora, essa questão do pigarro, eu não sabia, pelo menos eu não lembrava, né? Deixa eu ver aqui, só uns comentários aqui. Gabi, minha chefe está aqui. Podem implementar uma triagem para disfagia e trabalhar com dietas de segurança. Claro que é muito importante lutar por contratação de especialista fonoaudiólogo. Verdade, é muito importante. Inclusive, nesse hospital que eu falei comecei a contar o caso, né? De que só tinha uma fono. Essa uma fono, ela fez um trabalho tão legal com desmame de sonda e paciente que passou para via oral. Foi um trabalho tão importante que impactou financeiramente no hospital. E aí chamou a atenção. Poxa, olha quanto gasto reduziu um hospital público depois que a fono começou a reabilitar esses pacientes e desmamar a sonda. E hoje esse hospital já tem uma equipe de fono. Então, isso para mim, eu acho isso incrível, reconhecendo de verdade a importância do profissional. A Thalita colocou. Pode falar. Pode falar. Eu tô com um paciente lá que está com a mandíbula travada. Fiz teste com ela, ouvindo ela engolir a saliva e nem isso ela estava conseguindo. Nossa. Thalita era uma paciente neurológica ou tem outra doença de base para ela estar fazendo travamento mandibular? Porque geralmente a gente pega, eu pergunto isso que é o mais comum. A gente pega esses travamentos de mandíbula quando o paciente tem algum diagnóstico neurológico, seja de um AVC, um AVE ou uma demência. E aí é um trabalho de formiguinha mesmo, de desassociando essa mordida aos poucos, com um estímulo, fazendo ele sentir mesmo a mordida e entender que ele não fazia isso antes daquela lesão, para ele ir conseguindo abrir a boca de novo. Perfeito. E aí tudo isso está ligado, né? Não abre a boca, não engole, e aí a reabilitação total. Uma das coisas que a gente colocou aqui para a gente falar é uma das aplicabilidades na prática, né? Das diferentes consistências pastosas que tem, às vezes, no hospital. Como a Amandinha trouxe bem, existe uma diferença de nomenclatura. Mas isso aí varia de serviço para serviço. Aqui na Bahia, não, na Bahia, é que eu morei em São Paulo também, aí às vezes eu fico confundindo. Mas na Bahia a gente chama pastosa homogênea, pastosa heterogênea. E aí eu vi que vocês falam mais essa questão do resíduo, né? Pastosa sem resíduo, pastosa com resíduo. É interessante porque tem essa diferença, mas tem uma questão importante de aplicação prática. Eu lembro que quando você falou essa questão do paciente, a gente observar quanto o paciente precisa se esforçar para comer. Então, aí me remeteu muito o paciente cardiopata, principalmente paciente que tem insuficiência cardíaca. Tem alguns pacientes que com insuficiência cardíaca mais grave que eles cansam mastigando. É incrível. E aí tem dificuldade. Quando você fala em coordenação, essa é a dificuldade de respirar e deglutir? É isso?
Você falou do paciente de insuficiência cardíaca. Lá nos hospitais que eu trabalho, a gente tem um protocolo só para insuficiência cardíaca. E aí a gente, quando vê no diagnóstico, né, na hora da triagem, vê e ser descompensado, a gente já vai meio assim, tipo, tá, vamos com um olhar diferente, porque é exatamente isso. E a incoordenação é isso mesmo. É a dificuldade de ter que parar de porque a gente faz uma mini apneia, engole e volta a respirar. Né? A fisiologia é essa. Põe a comida na boca, mastiga, mastiga, enquanto isso está respirando. Na hora que o bolo está pronto, a língua empurra a comida lá para a região de faringe e a gente faz uma mini apneia, engole, protege a parte respiratória, que aí tem todo um mecanismo, e volta a respirar. Isso é um estado de segundo, mas a gente tem essa mini apneia. E quando a gente tem uma dificuldade respiratória, até essa mini apneia fica difícil. Então, o paciente incoordena, tenta respirar e engolir ao mesmo tempo, e aí o engasgo geralmente é a consequência. Gente, para quem está ainda estudante, ainda não tem essa vivência, o alimento não tem que ir para o pulmão. O pulmão não foi preparado para isso. E isso causa todo um processo inflamatório, prejudicial. Alguns casos evoluem para pneumonias graves, e alguns casos evoluem a óbito. Eu tive isso na família. Minha avó, ela faleceu por conta de uma complicação de uma broncoaspiração que ela teve. Então, muita gente, e com idoso, isso acontece com muita frequência, em casa. Aí, quando chega no hospital, já não tem mais, não tem consegue como reverter. Então, assim, não é uma coisa assim tão boba, isso aqui que a gente está falando. Isso aqui é importante. É importante demais. E... Principalmente... Desculpa. Não, pode falar. Principalmente a gente agora linkando mesmo no Nutrifono, principalmente esses pacientes que estão com a via oral muito restrita ou não tem condição de via oral mais, né, que é comer pela boca, e aí precisam de uma via alternativa definitiva para ir para casa, que geralmente é a gastrostomia, né? Eles não têm o manejo ainda, a família, principalmente, quando vai para casa com esse paciente, não tem o manejo daquela via alternativa, e aí põe o paciente deitado, com a via alternativa, e aí geralmente pode acontecer também dele broncoaspirar, nem sempre por conta da alimentação pela boca, mas ele pode passar mal, vomitar dieta enteral, e aí broncoaspirar esse vômito, porque o sistema é o mesmo, né? Então, é muito complexo. A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é bom quando a gente tem um fono do nosso lado, segurando na nossa mão e dizendo, Nutri, bote isso aí que tá tranquilo. Você não vai fazer mal ao seu paciente. E tem uma coisa também interessante em relação às consistências, que eu aprendi também com a relação Nutrifono, que são os tipos de líquidos, né? O líquido Ra. Fala pra gente aí como é que vocês usam essa nomenclatura dos líquidos na prática. Na prática, a gente tem... Deixa eu ver. Tem 3 nomes principais de espessante para os líquidos, né? Espessante é aquele pozinho que a gente coloca nos líquidos, que é meio que uma maisena instantânea. Eu costumo explicar assim para os pacientes, que a gente coloca ele dentro do líquido e rapidinho ele vira um mingauzinho. E aí é dosado pela quantidade e a gente avalia para ver qual a quantidade de espessante que ele precisa para o líquido. Essa é a finalidade da nossa avaliação no líquido ralo, que é o líquido normal, né? A primeira nomenclatura é a néctar, que é como se fosse um própolis, sabe aquele caldinho que sai do mel, que é um pouco mais fino? Que é um líquido que ainda escorre, mas ele pinga, ele não fica viscoso. Então o paciente sente que a água tá... Ele pinga, tipo assim, quando você vira, ele forma a gotinha para pingar, é isso? Isso, ele forma a gotinha para pingar igual o líquido ralo, só que quando o paciente põe na boca, ele sente que o líquido está mais pesado, que ele sente mais na hora de engolir, que é essa a finalidade, né? Geralmente os pacientes que têm disfagia, por exemplo, por pré-disfagia, que são a dificuldade de engolir por conta da idade, por conta do envelhecimento comum mesmo, esses pacientes sentem um peso na hora de engolir o líquido e isso ajuda até na parte neurológica mesmo. O nosso cérebro entende melhor o que está sendo deglutido, assim dizendo,
com o peso dentro da boca. E aí a gente põe meio que um pezinho. Não, acho que néctar dá. Mas em alguns outros casos, por exemplo, intubação prolongada. O paciente ficou muito tempo entubado, mas conseguiu ser extubado. Fomos lá, avaliamos, testamos líquido ralo, engasgou feio. Eu já testei líquido ralo com um paciente que eu suei no leito, porque eu sentei, ele bonitinho, ainda estava meio desorientado, né, depois que saiu da intubação. E aí, engasgou com a água. E tudo que eu tentava falar com ele tinha justamente essa voz molhada em excesso, parecia que tinha ido tudo pro pulmão. Aí eu falei, não, vamos segurar aqui. Dispensei um pouquinho, tentei o néctar, mesma coisa, parecendo que eu tinha dado água pura para ele de novo. Aí, então, a gente vai fazendo meio que uma escadinha de teste, sabe? E aí, a segunda consistência é a mel. Que aí, sim, é a consistência de mel mesmo. É aquele viscoso que faz uma linha quando a gente derruba da colher ou do copo mesmo, né? Que aí é uma quantidade um pouco maior de espessante para a mesma quantidade de líquido. As marcas que a gente usa geralmente medem ou por scoop, que é aquela colherzinha que o pessoal usa até para treinar, ou pelo saquinho individual. Eu vou até ver se eu tenho alguma aqui para mostrar. Tem um saquinho individual que é a conta certinha. Então a gente põe um saquinho da néctar, põe 2 saquinhos da mel, né? E assim por diante. Então esse mel é realmente para um paciente que está com risco grande de broncoaspirar. E a última consistência é a pudim, que aí líquido de jeito nenhum. Ele vai tomar mesmo um mingau de água. Mingau de suco, mingau de tudo. Tem que ser tudo grosso, que é aquele que faz uma papinha. São as principais. Gente, vocês estão gostando da explicação de Amanda, porque eu tô adorando a didática dela. Ela explica de uma forma, assim, que parece ser super simples, né? Eu tô amando, gente. Eu tô entendendo tudo que ela tá falando. Vocês também estão entendendo? Coloca aí pra eu saber. Respondam aí, gente, porque às vezes eu acho que eu tô falando tudo. Porque quando eu me empolgo, aí eu vou falando rápido, parece nem que é fone. Ó, Rosinha aparecendo aqui de novo. Então, ela deu o exemplo do néctar, né? A gente põe 100 ml de água, um sachê de espessante. No caso do mel, 100 ml de água ainda, mais 2 sachêzinhos de espessante. E aí, segue. Vários elogios aqui para você. Tô amando, tô aprendendo tudo. Ela é perfeita, dicção perfeita. Oh, que coisa linda. Olha a Lucy lá do meu hospital, Verônica. Oh, que fofa. Ela é esse encanto mesmo, viu, gente? Que coisa linda. Então, a gente entrou nessa questão dos líquidos também. Tem essa diferença para a gente falar de uma coisa que é extremamente importante. Não que as outras coisas que a gente falou não seja, tudo importante. Mas é porque, por exemplo, a gente está vivendo um momento ainda que os hospitais ainda estão cheios de pacientes entubados, e aí tem o processo de extubação. E aí que entra uma avaliação importante da fono, né? Para a gente ver o processo de alimentação por via oral, se vai acontecer, se não vai acontecer. Aí e até o desmame da sonda também, né? Que a gente começou a conversar. Sim, exatamente. Aí eu queria ouvir você um pouquinho. Eu e todo mundo que está aqui na sala virtual. Nesse date virtual. Sobre essa prática sua com essa avaliação pós-extubação e depois conta tudo para nós aqui. Então, a gente foi meio que imerso, mesmo sem querer, né? Nesse mundo da extubação. Até quem não tinha prática, tanta prática, ou nenhuma prática, foi jogado, porque a Covid realmente maltratou todo mundo que está nas UTIs. E a intubação na Covid é assim, a gente já entra com o paciente pensando, ai, meu Deus, será que esse aqui não vai? Será que vai? A gente fica aflito junto com ele, né? E eu até postei um vídeo onde eu ganhei a maioria dos meus fiotinhos, que foi justamente falando sobre essa questão da extubação, porque tem paciente que sai super consciente, orientado, mas ele não quer ficar de sonda.
Ele não quer comer pelo nariz, que eu costumo falar isso com eles, né? Quando a gente está treinando para liberar a via oral. Vamos comer, seu fulano, vamos comer. Não, não quero não. Ah, então você vai continuar comendo pelo nariz, é isso? Aí começa a ganhar na conversa. Mas a gente espera um tempo de 24 horas na intubação prolongada, que é o que acontece na maioria dos casos, da Covid, né, que eu me refiro, por conta do estado crítico do paciente mesmo. Ele passou muitos dias entubado, precisando de ventilação mecânica, respirando por uma máquina. Então não dá pra gente chegar 6 horas depois que ele foi entubado, depois de 10 dias, e tacar comida. A gente precisa esperar um tempo, ver como que a equipe vai fazer o manejo com esse paciente, se ele vai ficar bem depois de sair da intubação. Ficou bem? Poxa, que legal. Agora a gente vai ver de resto, né? E aí é o tempo dessas 24 horas. De resto é a nossa parte, né? Da equipe multi. Então, a físio vê como que tá a ventilação desse paciente fora da intubação. Você vê como que tá a nutrição desse paciente agora que vai manter a sonda, mas não tá mais entubado. E aí eu quero tirar essa sonda, né? Então, a gente começa sempre com um treino indireto, que é o termo que a gente usa, pelo menos nos meus hospitais, né? Vai que tem mudança de nomenclatura também. Mas é um treino indireto, dá uma meladinha na colher, no estímulo, que geralmente também é líquido pastoso, é esse batidinho, sem nenhum grumo, sem nenhum resíduo, sem nada, e põe na boca. Se esse paciente conseguiu captar a colher, fazer aquele biquinho que a gente faz quando tá tirando a colher da boca, se tá conversando, se não tá com aquele olhinho mole de sono, isso a gente vê como um todo, né? Porque deglutição não é só anatomia. É uma coisa que eu costumo conversar bastante com os pacientes, com os acompanhantes. Engolir não é só anatomia aqui, não é só garganta. A gente tem que ter nível neurológico. Se esse paciente ainda tá cheio de sedação, saindo ainda da intubação, ou se ele está usando algum remédio do tratamento que está deixando ele sonolento, a gente não vai entrar com uma copada de sopa. Vamos com calma, vamos treinando aos pouquinhos, vendo como que tá as fases da deglutição dele. E aí sim, tudo certo, dá uma colher grande. Engasgou, dá uma colher menor. Porque aí a gente também pode liberar essa dieta assistida pelo técnico que está responsável, por exemplo. E aí orientar ele, ó, não dá colher cheia porque ele não dá conta. Ou molha a colher primeiro na comida para ele sentir o gosto, depois você continua dando. Então, é uma série de coisas que a gente vê ao mesmo tempo quando o paciente está ali deitadinho, descansando. Falei bem? Faltou alguma coisa? Você, como sempre, você fala maravilhosamente bem do seu jeitinho especial que é seu de ser e que provavelmente é o que encanta os seus fiotes, que é o seu jeitinho de ser. Doida, né? Espontânea, eu diria. Amandinha, você já teve experiências de reabilitação com sonda? Já. Conta pra gente como foi essa experiência, né? De você pegar o paciente com sonda nasointeral e como é esse processo, né? Essa evolução desse processo para ele voltar a comer pela boca. Uhum. Então, a gente tem diversas modalidades de paciente também, como eu estava falando, mas eu vou usar um exemplo de uma paciente que a gente acompanhou muito tempo no hospital cardiológico que eu trabalho, que é uma paciente que não tinha um quadro cardiológico tão extenso, mas teve um AVC, continuou o quadro com uma doença renal e aí ficou dependente da hemodiálise. Isso lá no hospital. E aí, na intubação por conta do AVC, o AVC dela foi muito agudo, chegou entubada na UTI. E aí, claro, ficou de sonda, né? Intubação prolongada é dieta enteral na certa. E foi estubada e passou muito tempo de sonda, porque a gente avançava um pouquinho com a dieta, ou ela sentia dor na garganta e dizia que era a sonda, ou ela engasgava. E aí ela era tipo um pacote. Tinha
alteração dentária também, que influenciava muito. Então a gente ia testar, por exemplo, ao invés da carne estar batida, não, dona fulana, vamos testar hoje uma carne moída. Aquela carninha moída mesmo que a gente come normal. Aí ela mastigava, doía o dente. Ela engolia, doía a garganta. Aí conversamos com a equipe da nutrição, conversamos com a família. Falou, não, vamos tentar reabilitar dessa forma. A gente faz um remédio, enfim. Tenta de outras maneiras para manter ela nutrida, né? Manter o aporte. Mas a gente conseguia ainda fazer o treino para tirar esse aporte que não é por boca. E aí deu super certo, a gente conseguiu evoluir aos poucos com ela. E o médico falou, tá, então agora como ela tá há muito tempo de sonda, ela ficou bastante tempo, se não me engano, quase 2 meses, vamos passar uma gastrostomia, porque já passou do tempo estipulado, né? Não, então vamos. E aí nessas quais eu entrei numa semaninha de férias, voltei, disseram que ela continuou comendo super bem, sacaram a sonda e ela ficou sem sonda. Então, assim, o nosso treino foi tão efetivo, junto com a medicação, com as manobras, tudo que a gente usa para reabilitar o paciente, que ela não precisou da gastrostomia. Ela não precisava de dispensante, então as meninas falaram, não, a gente manda o suplementinho para ela pela via oral e ela fica desinvadida, né? Sem nenhum... Como é que eu falo? Nenhum ponto, não. Perdi a palavra. Ela fica desinvadida. Falar da vai gastrostomia. retirando. Sim, sim. Não tem sonda, não tem gasto no GTT, não tem nada. Tiago até colocou aqui, o mais satisfatório é reabilitar com GTT. E aí eu lembrei, GTT, gente, para quem não sabe, Dispositivo, ele falou. Isso, é a gastrostomia, né? Eu estou explicando só para os estudantes que ainda não se formaram, que aqui tem muito, no meu perfil tem muito estudante que está quase se formando, né? Uhum. Então, a GTT é a gastrostomia, que é realizada quando o paciente ele utiliza a sonda nasointeral por muito tempo e tem um tempo máximo que pode se utilizar a sonda nasointeral. E aí, se o paciente tem previsão de ficar por muito mais tempo, aí faz a gastrostomia, a GTT. Uhum. E aí eu lembrei, até quando a gente estava conversando, Amanda, lembra que eu contei essa história para você, de um paciente que a gente teve no hospital. Ele teve alta com gastrostomia, né? Chegou a usar sonda, teve alta com gastro, foi para casa de gastrostomia. E aí ele teve, isso era um hospital público, não tinha emergência nesse hospital, era um hospital universitário. E aí o que aconteceu? Ele teve um acidente de manuseio e o bottom saiu. Uhum. Como foi no final de semana e acho que não levou para emergência, o que eles fizeram? Deram comida pela boca. Aí quando o paciente chegou, aí a gente já ficou sabendo que até Coca-Cola ele já tinha tomado, porque ele disse que estava morrendo de saudade de tomar uma Coca-Cola e que foi a coisa mais gostosa ele tomar pela boca. Eu falei, minha Nossa Senhora, como é que o homem sai daqui com gastrostomia, minha gente, e volta tomando Coca-Cola pela boca? Então, assim, tem umas coisas que acontecem, assim, que a gente não tem explicação, né? Não, os Eu pacientes penso são assim, afetos, né? parece que foi assim, Deus e o universo. Arrancou para descobrir que ele podia Dava ainda comer conta. pela boca. Nessa época, eu lembro que... Ele era acompanhado por fono? Não era. Não tinha. Foi na cara e na coragem mesmo. Foi. A gente não tinha, não. Era avaliação na cara e na coragem. Rezavam Ave Maria antes de ir. Aham, bem assim. Pedindo a Deus para não ter nada. Gente, aí a gente conversou assim um pouco, porque como existe essa divergência, né, de consistências e tal, aí a Amanda falou que ia trazer para falar sobre um documento, né, que foi recentemente publicado falando sobre isso. Conta para nós aí, Amandinho. Então, é um estudo, na verdade, de padronização de consistências. Eu até não consegui ler ele inteiro, porque ele está em inglês, então precisa
de uma certa cautela maior, né? Para não entender nada errado. Mas a sigla é IDDSI, se não me engano. E aí eles colocam essa padronização por número. E a parte mais interessante que eu achei é que eles colocam um nome só, ou colocam, tipo assim, por exemplo, a dieta nos meus hospitais, que é a pastosa, é uma dieta que não é toda batida, mas ela é bem mais macia. Então, o arroz vai tipo um risotinho, o pão vai ser sempre um pão mais macio, as frutas também todas macias em pedaço. E aí, para eles, não tem dieta pastosa, dieta líquida pastosa, é picados e moído. Porque aí qualquer pessoa que vê vai entender o que é que esse paciente está comendo. Porque tem gente que quando a gente fala no hospital, ele tá com a dieta pastosa. Não, mas ele não precisa comer tudo batido. Não, mas ele não vai comer tudo batido. A dieta pastosa aqui não tem isso, então a gente tem que explicar, né? E eu achei essa parte muito interessante. Uma outra coisa também que eu até parei para pensar depois desse estudo é que eles colocaram a pastosa como a dieta batida mesmo e a dieta mais batida, mais rala, eles colocaram como liquidificada. E aí, no nosso raciocínio hospitalar, atualmente eu e as pessoas que eu trabalho, quando a gente coloca o líquido espessado, que é o líquido ralo, precisa estar grosso, naturalmente a dieta vai estar adaptada também. Então, ela vai estar com algumas coisas macias, outras todas batidas, depende bastante. E lá, dependendo do grau de, por exemplo, tá tudo batido, a comida, tá toda líquida pastosa. Os espessantes geralmente também a gente coloca na consistência mais grossa. Que aí fica tudo bem de segurança, sabe? E lá não, eles colocaram a liquidificada, que é essa que vai toda batida, com o líquido espessado mais ralo. E a pastosa, eles colocaram como se fosse um pastoso mais grosso e o líquido espessado mais grosso junto. Então ficou meio que uma padronização tanto da comida quanto dos líquidos. Tanto é que são 2 triângulozinhos. Quando a gente terminar a live, eu vou postar a fotinha que eles fizeram do estudo e te marco e aí a gente... Pronto, eu reposto. É. Vai ser ótimo. Gente, tem uma coisa aqui que eu lembrei agora, que eu até tinha comentado com a Amanda. Outra coisa interessantíssima que eu aprendi é que certa vez o paciente... Contadora de história aqui sou eu. Certa vez, um paciente, ele estava com uma prescrição de dieta pastosa. E aí a gente programou a dieta pastosa, padrão do hospital, e foi melancia. E aí a fono pegou a melancia e disse: Nutri, esse alimento aqui tem dupla consistência, não pode estar na dieta pastosa. Eu falei: opa, pera Brasil. Aí eu não conhecia não, como assim dupla consistência? Aí ela me explicou, nunca me esqueço, porque aqui, ó, a melancia, ela é pastosa, certo? Certo. Mas quando a gente morde a melancia, tem um líquido que sai e que esse líquido escorre pela garganta. Isso é a dupla consistência. Eu falei, então ele é pastoso e líquido ao mesmo tempo. Exatamente. E aí, para um paciente, por exemplo, que tá em dieta pastosa homogênea, não vai, né? Não vai melancia. Mas digamos que se tiver qualquer risco associado à broncoaspiração, se tiver com líquidos espessados, enfim, e for a fruta, esse tipo de alimento, isso pode prejudicar, né? Ele pode fazer microaspirações. Explica pra gente aí esses alimentos. Eu acho que você já pode até arrumar uma segunda graduação aí, que você explicou tão bonitinho. Amiga, deixa eu te contar. Eu passei em fono também, quando eu passei em nutrição. Tá vendo? É um sinal. Mas não é. Aí eu acabei escolhendo nutrição. E aí, Milena aqui. Milena, minha gostosa, um beijo pra você. Milena é fono. Trabalhamos juntas no Hospital São Rafael, lá em Salvador. Maravilhosa. Ela botou aqui, se ele tem disfagias para líquidos, que ainda tem isso, né? Existe disfagia para líquidos e existe disfagia para sólidos. Ai, Amandinha, eu sei que não estava no roteiro. Explica para nós. Então. De forma simples, com sua didática maravilhosa.
A disfagia para os líquidos é exatamente isso que você estava falando. O paciente não consegue fazer a captação desse alimento e manter ele na boca antes de se preparar para engolir, fazer todo aquele trabalho da língua empurrar, aí desce uma cartilagem, protege a parte respiratória, enfim. Ele não consegue fazer esse mecanismo. Então a água escorre e aí ela escorre tanto para o esôfago quanto para a traqueia. E isso pode acontecer por vários motivos. De novo, eu vou trazer aqui, tem a parte neurológica, também tem a parte de sensibilidade, que aí nos líquidos entra bastante. Então, por exemplo, intubação prolongada pode ser ou porque tem alguma lesão, ou porque aquele tubo ficou parado ali na garganta há muito tempo e ele não está sentindo o líquido descendo. Só sente quando já foi embora, ele já engasgou, já tossiu. E, enfim, para líquidos é essa. Para os sólidos, a gente pode ter várias vertentes. Temos a vertente do paciente que não tem saliva na boca, por exemplo. Então, a gente, para conseguir manipular melhor o sólido, principalmente se ele for seco na boca, a gente precisa da saliva. Ela vai umedecer, fazer um bolo bem bonitinho. Quando tiver tudo preparado, nosso organismo entende que a gente pode engolir. Já no caso isso para a boca seca, né? Então, ele vai mastigar, não vai umedecer esse bolo e ele vai ficar ali com esse bolo parado na boca, parado na garganta. E aí, essa parte da comida parada na garganta é uma queixa frequente e que às vezes a gente até meio que abandona. Tipo, de vez em quando fica comprimido parado na garganta, por exemplo. Eu escuto isso bastante dos pacientes da hemodiálise que não podem tomar água para engolir o comprimido. Porque os pacientes que têm doença renal, eles têm uma restrição de líquidos muito grande. E aí o médico fala, vou passar um comprimido menor, mas aí você toma sem água. Já ouvi isso várias vezes. Porque o mínimo de água que entra, ele retém, faz edema, enfim. Aí ele engole o comprimido e ele fala para mim, o comprimido está parado na minha garganta. Aí eu vou fazendo manobra, deglute com força, tosse. Aí às vezes já aconteceu no paciente meu, ele até faleceu já. Mas não por broncoaspiração, por idade e tudo mais. Ele chegou lá com essa queixa pra mim e ele era muito apegado a mim e falou, Amanda, tá parado aqui o comprimido. Eu não tô sentindo o efeito do remédio porque eu sei que ele não desceu. E aí fiz manobra, tosse, faz ambu, não sei o que, o remédio, puf, pulou pra fora. Então tava realmente parado aqui na garganta dele, pulou uma papinha assim, sabe? Nossa. E aí a gente fica meio sem saída, né, na disfagia para sólidos nesse caso, porque não pode dar água para o paciente para ajudar a engolir, se faz manobra não adianta, e ele precisa engolir no caso do remédio, então é uma loucura. Aí o que eu costumo fazer? Um trabalho de fortalecer essa parte aqui laríngea e aumentar a sensibilidade também. Isso tudo é treino, sabe? Exercício mesmo, e às vezes eles detestam, mas aí eu tento explicar de uma forma mais carinhosa e fortalecer mesmo para que, se esse comprimido ficar parado aqui, ele tenha força para, com várias deglutições, engolir ele no tranco, sabe? Perfeito. Tem o do sólido que são os farelinhos, farofa, cuscuz, que é o que a gente já comentou, que esse farelinho, até uma paciente usou comigo essa semana, o farelinho escapole. Então tá comendo o arroz, tá comendo o cuscuz, engole o farelinho escapole pro outro lado. E aí Eu tenho isso. Você tem? Cuscuz é terrível. Até eu engasgo com cuscuz às vezes. Nossa. Quando os pacientes pedem cuscuz no hospital, eu já fico com o coração na mão já. A gente só libera depois que é avaliado 7 vezes por dia. Brincadeira. Gente, que maravilhosa. Minha gente, já chegamos a quase 1 hora, né? E a gente tinha a proposta de fazer um bate-papo assim mais curto para que as pessoas também consigam assistir depois. E eu quero saber o seguinte, para quem está aqui com a gente até agora, para vocês, foi interessante? Vocês aprenderam alguma coisa nova com esse nosso bate-papo multi aqui das parcerias? Eu quero ter esse feedback de vocês. A melhor fono do mundo. Maravilhosa! Eu não vou dizer que é isso, porque senão as fono, minha amiga, vão ficar com ciúmes.
Mas, Eu não então eu quero vou dizer brigar. assim, eu vou dizer a melhor fono de Brasília. Eu não conheço nenhuma fono em Brasília. Eu aceito. Ou quem me dera. Mas muito obrigada. Nem parece que passou uma hora. Eu ficaria aqui a noite inteira conversando. Ai, minha filha, se deixar eu também fico. Ó, aqui o pessoal tá gostando, diz que amou, foi maravilhoso, foi incrível. Ai, que bom, gente, que a Minha proposta mamãe é essa mesmo. apareceu aqui. Mãe, me dá oi de novo. Ai, que fofa, gente, adoro as mães que vêm pra live e ficam mandando beijo e dizendo a Meu melhor irmãozinho fono. mandou. Você viu um eu te amo bem grandão aqui no Eu meio? vi. Seu irmão, oh, meu Deus, que coisa linda. 8 anos de pura malinagem. Aí, Gedson falou, muito boa a interação, foi levantando pontos importantes, didática ótima, entendi tudo e mais um pouco, adoro. Isso mesmo, Gabi, juntos somos melhores, exatamente. Juntos a gente consegue fazer um trabalho excepcional e entregar o paciente, né, para a sociedade, devolver ele da melhor maneira possível. Esse sempre foi um dos meus principais objetivos. Gabi é minha chefe. Ela faz parte dessa explicação aqui. Ah, olha, Milena, a proposta foi maravilhosa. Milena, tô te esperando aqui, viu, gata? Daisy! E Daisy Beijo, botou, meu tenho amor. orgulho de trabalhar com a Amanda. Gente, que coisa linda. E aqui, como a gente está finalizando a live, deixa eu contar para vocês um segredo. Eu e a Amanda, a gente está se conhecendo. Na verdade, a gente se conheceu virtualmente por vídeo ontem, não foi, Amandinha? Foi. Eu vi o perfil de Amanda aqui no Instagram. Me chamou muita atenção a didática dela, a forma leve e descontraída como ela explica as coisas. E eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou chamar ela para fazer uma live comigo. Aí fui na cara de pau, né? Não, eu já tinha, fui correr atrás do sim. E aí ela foi E eu super maluca. simpática e imediatamente falou, claro, topo sim. E aí a gente combinou e aconteceu aqui. Essa live E perfeita. foi muito legal, né? E engraçado que a sensação que eu tenho é que a gente já se conhece. E eu tenho Ah, eu também. certeza. Menina, chega, me arrepiei aqui agora, viu? Eu acredito. Quando eu for em Brasília, eu já tenho um lugar para ficar. Ah, tem mesmo. Você vai vir pra aqui pra casa. Venha. Vamos Maravilhosa. falar dos nossos pacientes 2 horas, porque eu sou desse jeito. Eu começo a falar com pessoas do hospital, aí eu vejo, tô 5 horas conversando no hospital. Olha só, teve Caroline botou aqui, eu achava que se conheciam também. Pô, mas, Carol, eu também tô achando que a gente já se conhecia, mulher. Eu acredito nisso, viu? Não é? Quem é que dizia que a gente nunca se viu de verdade na vida? Ninguém. Pois é. Mas isso é maravilhoso, porque mostra, primeiro, que a afinidade, né? Porque eu entendo que, pelo que você publica, e quem quiser acompanhar a gente, o perfil da Amanda, acompanha, é muito legal a forma descontraída, leve que ela traz, o dia a dia de plantão do fono, né? O processo os trabalhos que ela desenvolve. É bem interessante mesmo. Se vocês quiserem seguir, vai ser muito bom. Vocês vão aprender muitas coisas, assim como eu aprendo também com o perfil dela. Amandinha, ó, aqui minha amiga Lívia. Oi, amiga, um beijo para você, maravilhosa. Ela botou assim, eu também achei que conhecia. Ei, amiga, ó, que coisa boa. Tô E achando que a gente aí, vai ter que desmentir essa história, que a gente já se viu, já passou uma semana juntas e estamos só fazendo graça aqui. já trabalhamos juntas em hospital. De verdade, gente, foi graças ao Instagram, né, que a gente se conheceu. Amandinha, eu quero te agradecer, assim, de todo o meu coração. Primeiro que você deu plantão ontem, você deu plantão hoje, né? Feriadão, você dando plantão, 2 dias seguidos de plantão. Eu sei que plantão cansa muito e mesmo assim você veio maravilhosa, linda para o nosso date e ficou aqui com a gente conversando, compartilhando seu conhecimento, sua prática de forma gratuita, generosa, para contribuir com as pessoas que gostam do tema, que gostam do assunto.
Então, muito obrigada de verdade pela sua generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando. E eu espero que você passe a fazer mais lives no seu perfil para falar dos temas que você trabalha, que você desenvolve, o trabalho que você realiza com seus pacientes, que é um trabalho diferenciado. Muito, meus parabéns, tá? Pela profissional que você é. Que Deus te abençoe e que você continue assim, com essa alegria, com essa leveza, essa espontaneidade. Na época que surgiu o meu vídeo, que chegou bastante gente lá no meu perfil, eu até falei, gente, de vez em quando eu dou uns sumiços, mas é porque eu quero mostrar pra vocês aqui o melhor lado do que eu sou. Não só como profissional, mas de mim mesmo, né? E eu que te agradeço pelo convite. Você viu desde o começo, eu mandando as mensagens todas em caixa alta, tipo, meu Deus, vamos, tô muito animada. Eu tava doida pra ir chegar logo, pra gente conversar. Eu acho que se eu tivesse esse apoio na época que eu tava me formando, eu teria surtado muito menos, achando que eu não ia dar conta, achando que não era pra mim, pensando que eu devia largar tudo e trabalhar no banco, lidando com pessoas, mas sem lidar com a vida delas. Porque, gente, foi sofrido. Então, a gente precisa fazer a diferença a partir do nosso, né? Mostrar o que foi que aconteceu e que as pessoas sigam um caminho diferente. Eu achei muito legal essa frase que você falou aqui agora. Lidar com pessoas, lidar com a vida delas. Porque no hospital, qualquer profissional, ele lida com pessoas também e lida com a vida delas, né? Então, de fato, é uma responsabilidade grande. E quando a gente tem compromisso, responsabilidade, a gente se cobra muito. Às vezes a gente até se maltrata, porque né, no plantão esquece de beber água, porque às vezes não tem tempo de ir no banheiro, né? E você tá... Pois é, cuide, viu? Pois cuide que a gente tem que se policiar o tempo todo para eu mesmo digo porque eu já deixei de beber água no plantão só para não ter que ir no banheiro. Porque às vezes a gente... Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente precisa se cuidar, até porque para a gente poder oferecer o nosso melhor para o paciente, a gente precisa estar bem, né? E às vezes o profissional de saúde esquece disso. E eu me incluo nisso também, tá? Porque eu já tomei muitos puxões de orelha dos meus irmãos, do meu pai, das pessoas, dos meus amigos mais próximos, justamente por isso. Você cuida de todo mundo e você esquece de você. E isso é uma coisa que os profissionais de saúde precisam ficar atentos. Então, minha princesa, Deus te abençoe, muito obrigada. Vai descansar. Deus te abençoe também, eu amei. Aqui. E quem chegou depois que quiser pegar o começo, eu acho que vai ser interessante, porque tem várias coisas legais que a gente conversou aqui da rotina hospitalar. E, gente, muito obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Vocês são guerreiras maravilhosas. Muito obrigada. Turma forte que a gente tá formando aqui. Beijos, Andréa. Oi, minha mãe. Beijo, mãe. Ai, beijo, mãe da Amanda, que fofa. Sua filha é uma profissional incrível, viu? A senhora se orgulhe muito dessa filha que a senhora tem aí, que ela bota pra lá. Você também é maravilhosa. Obrigada pelos ensinamentos. Depois que a gente começou a se falar, eu dei uma limpa no seu perfil, vi tudo. Porque às vezes a gente tá na correria do hospital e a gente não tem tempo nem de parar e perguntar, mas, Nutri, deixa eu te perguntar, e isso daqui? Por que não pode assim assado? E eu acho que para os profissionais que estão se formando agora em nutrição, chegar com essa bagagem, cara, você tá fazendo muita diferença. Muita diferença. Obrigada. Esse é o meu objetivo. Se eu puder ajudar ao menos uma pessoa, eu já fico muito feliz. Pois Viu? Fica com Deus. Muito obrigada. Você beijo. Também. Obrigada a todos. Beijo, gente. Tchauzinho. Gente, vocês são maravilhosos. Muito obrigada por ficarem comigo aqui até o final, tá? Um beijo. E se vocês acharem interessante, compartilhe essa live com um colega nutricionista para poder ajudar ele na formação, tá bom? Um beijo e até a próxima.